A reforma política eleitoral entrou de vez na pauta nacional e também na pauta local. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o juiz de direito Erval Sampaio, coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Doutor Erval, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Ana, um prazer enorme, né? Primeira vez aqui no seu programa, né? Já vim outras vezes na TV Band, mas a alegria e a satisfação, principalmente tratando de um tema. Eu sei que é difícil me dissociar muitas vezes da figura de juiz eleitoral e da figura de juiz de direito, mas eu queria esclarecer, Ana, da alegria e da satisfação que eu tenho de estar na qualidade de cidadão, não é? Eu realmente participo desse movimento, é um movimento de coalizão democrática pela reforma política popular imediata e a representação aqui local do MCCE, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Essa coalizão democrática forma mais de 100 entidades, eu vou dizer aqui as principais, como a própria CNBB, a OAB, a Associação de Magistrados Brasileiros, aqui local, a Associação Magistrados do Rio Grande do Norte. É um movimento social, um movimento onde eu até estou sendo mal compreendido. Quando eu disse que a classe política não está em condições no atual cenário, não sou eu que estou dizendo, não, é porque eu digo o que penso mesmo. Está aí, foram 2 milhões de pessoas que foram às ruas e disseram claramente para a classe política, com todo o respeito que eu tenho à classe política. Quem foi protestado naquele momento foi a classe política. O que tem acontecido nesses últimos anos são acontecimentos que estão registrados, não só na nossa experiência como juiz, mas como cidadão, demonstra que a classe política não tem condições. Por quê? Porque ela está continuando com o interesse de manter o poder pelo poder. Ela não está vendo o verdadeiro interesse da política, o romantismo da polícia, da política. A política é a arte de servir a coletividade. E o que nós buscamos são ideias que venham a revolucionar, a mexer na estrutura do poder. E tudo passa, por exemplo, sobre o fim da reeleição, em especial no Executivo. Eu tenho alguns entendimentos particulares, mas aqui o que o movimento pauta é a fim da reeleição no Executivo e principalmente esse que é, vamos dizer, unanimidade entre todas as entidades, porque ninguém aguenta mais isso aí, que é a questão da forma do financiamento, essa doação / investimento das empresas que pauta os interesses que saem justamente dessa estrutura de servir a coletividade. Então, o que eu digo é o que eu expresso como cidadão e que eu acredito que a população também pensa assim, ou seja, quem é que tem que fazer essa reforma, Ana? É o povo, é a sociedade, e tem que vir com mudanças. E com todo respeito, né? Parece-me que a classe política continua repetindo, não quer atingir ninguém. Eu tenho até políticos que eu acho sério, tenho certeza que alguns são. Agora, ela está num momento difícil, e todo mundo está dizendo, você inclusive vive dizendo isso, ou eu estou enganado. Eu já vi várias abordagens suas técnicas, onde você diz que a classe política está num momento delicado, um momento inclusive onde não há confiança alguma do povo para com a classe. Não é verdade? Doutor Erval, o senhor já estava no estúdio quando a gente exibia a matéria sobre prorrogação de mandatos. É o pleito do presidente da FECAM, é o pleito do presidente da FEMURNE, é o pleito de prefeitos e vereadores de todo o país. O que o senhor acha dessa prorrogação de mandatos? De todo o país, vírgula, né? Com todo o respeito que eu tenho, né? Conheço a sua excelência e os dois nobres, inclusive são de Mossoró, o nobre vereador Jorge Nogueira, também o senhor prefeito, mas com todo o respeito que eu tenho às pessoas dele e a todos os políticos de um modo geral. É justamente isso que acontece e eu vou hoje, numa audiência que tem na Câmara Municipal de Natal, defender o tipo de... ser contra esse tipo de pauta, as pautas egoístas, as pautas interesseiras. Eu concordo com você totalmente. Quem está dizendo, eu estou só corroborando o que você disse. Com todo respeito, o interesse aí não é o fim da reeleição. Tanto é verdade que eu vou querer aqui, com todo o respeito que eu tenho, adotar, pedir para os prefeitos e vereadores daqui do estado, eles estão dando o pontapé inicial, pois beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pelo fim da reeleição, ótimo, combinado, mas só vai começar em 2022. Eu quero ver, com todo respeito, se os prefeitos e vereadores vão continuar nessa pauta de fim da reeleição, se nós propusermos a unificação para 2022. É evidente que o objetivo, mais uma vez, é isso que as pessoas estão percebendo. A classe política, a sua maioria, porque, repito,
Existem políticos sérios, existem políticos, inclusive, que estão na nossa pauta da coalizão democrática. Evidentemente, eu não vou falar o nome de nenhum para não dar propaganda, até porque tudo indica que vai ter eleição próximo ano, já pode ser uma propaganda irregular. Mas o que eu quero dizer, com todo respeito às suas excelências e todos os outros, é que, mais uma vez, o que é que está acontecendo? O interesse do seu próprio umbigo. Ou seja, eles estão interessados, pelo menos penso eu, em unificar para, quer dizer, em o fim da reeleição para quê? Então, somente para ganhar mais 2 anos. Tudo indica. Pois eu defendo, então, a unificação. Vamos ver o seguinte, a unificação para 2022, será que eles vão continuar com essa pauta, todos os prefeitos e vereadores? Está lançado aí o desafio. Vamos deixar para 2022? Doutor Eval, mas o senhor, pessoalmente, o senhor defende a unificação das eleições? Olha, o senhor acha que não, só complementando, o senhor acha que não perde um pouco o debate sobre, inclusive, as propostas para o parlamento, no momento em que se coloca presidente da República, Senado, deputado federal, deputado estadual, prefeito e vereador, todos no mesmo momento, no mesmo barco, na mesma discussão, no mesmo embate, em um mesmo tempo? São duas situações que eu tenho pensado, tenho refletido. Eu não estou fechado, eu não estou convicto totalmente se a unificação das eleições é bom ou se é ruim. Eu estou sendo franco aqui, me abrindo. Eu tenho conversado, inclusive, com o doutor Marlon Reis, que é um dos que lutam contra essa unificação das eleições, tá? A coalizão democrática não está tocando nesse ponto, está deixando, inclusive, que essa discussão, ela deve passar, inclusive, por uma maior maturação junto ao Congresso Nacional. Não faz parte de nenhum dos pontos, dos 10 pontos que nós temos. Eu confesso para você, Ana, que eu ainda não tenho posição definida. Agora, eu tenho uma posição certa, com todo o respeito que eu tenho aos políticos de nosso Estado, nesse movimento, vamos dizer, meio atabalhoado de querer defender o fim da reeleição, mais uma vez com interesse direto e imediato em cima dessa situação ocasional. Isso eu tenho certeza. Por outro lado, me vem alguns questionamentos. Será que esse gasto que está se falando, eu teria que olhar melhor, teria que ver dados do TSE, esse gasto todo? Porque unificando, parece-me que vai ter um gasto a mais também, porque vão ser mais, vai ser muito mais trabalho, vai ser uma logística diferente, tá? E uma coisa eu lhe asseguro, experiência de quase 16 anos como juiz eleitoral, a eleição estadual e federal é um tipo de eleição e a eleição municipal é outro. E vocês, comentaristas políticos, têm muito mais, vamos dizer, dados do que nós, que somos técnicos. E as variantes de um juiz eleitoral na eleição municipal é uma, na eleição estadual é outra. Então, a gente não sabe se unificando como é que vai ser o resultado disso. Então, eu confesso para você que eu não estou fechado. O que eu estou fechado hoje é, mais uma vez, dizer que eu não estou vislumbrando o interesse de servir a coletividade, o interesse de servir ao bem comum do povo nessa proposta de unificação específica para esse momento. Isso não está me soando bem. Por quê? Repito, a classe política tem demonstrado, de um modo geral, essa ideia de se preocupar somente em chegar ao poder e manter-se no poder. E isso nós não aguentamos mais. Doutor Eval, esse movimento que o senhor faz parte, que o senhor coordena, qual é o posicionamento com relação à eleição proporcional? Distrital misto, distrital, lista fechada, qual é o posicionamento? Isso, vou lhe dizer qual é o posicionamento. É um posicionamento, inclusive, esse ponto eu quero deixar bem claro. Nem todos os integrantes, tá? Porque o que acontece? Você sabe como é um movimento com mais de 100 entidades. Formalmente, nós adotamos uma ideia que se chama de eleição proporcional em 2 turnos. Nós acreditamos que a vontade do eleitor, ela não é levada em consideração no momento atual. Vou lhe dar um exemplo claro. O momento dos deputados, né, o deputado falecido Enéas, né, e o deputado atual Tiririca. Eles levaram para a Câmara Federal, respectivamente, cidadãos que ninguém queria votar neles. São deputados formalmente pelo sistema atual, que evidentemente se dá um voto e se carrega, né? Como o Tiririca parece que carregou o PR, uns 3 ou 4 agora, na eleição passada carregou bem, mas enfim. Então, qual é a nossa ideia? Você vota primeiro no partido político e aí tem que ter uma alteração dentro do partido político. Que alteração a gente defende no partido político? É fazer com que os partidos políticos tenham instâncias decisórias. Você sabe, Ana, eu já ouvi comentários seus, inclusive em relação a políticos terem mais de uma legenda aqui dentro do nosso Estado. Você já fez comentários específicos sobre isso. Ou seja, domina um partido e ainda vai atrás de dominar outro, para ter mais poder. A ideia é essa.
A ideia é essa manutenção direta do poder. Então, a gente entende que as instâncias decisórias do partido têm que ter mais democracia dentro, para que possam haver discussões internas, para que a vontade do partido seja uma vontade realmente geral. E aí, coloca a sua filosofia de trabalho, a sua ideologia, que é outra coisa que a gente não tem no partido, a gente não tem nesse atual momento. Falta, inclusive, a famosa fidelidade partidária ao programa ideológico. Precisou o judiciário intervir e escolhe-se a quantidade de vagas para cada partido. Vai para um segundo turno e escolhe dentro do partido, com a lista fechada, quais são aqueles candidatos que seriam os mais capacitados dentro do que o partido colocou para fazer valer essa, vamos dizer, essa filosofia que a população já encampou. Isso é o que nós defendemos, o projeto de coalizão. Agora, isso é discutível, porque não é fácil, Ana. Isso não é simples. Nós estamos batendo mais na tecla desses dois, vamos dizer, desses dois pilares, que seria o fim da reeleição no Executivo e a questão do financiamento. Todos esses outros, a gente está aberto, como se diz, para a negociação. O juiz de direito Erval Sampaio, coordenador do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, foi uma alegria recebê-lo aqui. Obrigada, doutor Erval. A satisfação é minha, não é? E eu agradeço demais, estou sempre aberto, eu que tenho a oportunidade de vez por outra vir, venho aqui como cidadão hoje, claro que ninguém dissocia, e quero deixar claro, eu não tenho nada contra político nenhum, nada contra classe política, agora eu digo o que penso, e eu acredito que esse sentimento do cidadão, o cidadão já externou para a classe política, e que quem quer fazer a reforma hoje não deve ser os próprios políticos, deve ser a própria sociedade. Essa é a nossa linha de trabalho, muito obrigado, eu fico sempre à disposição. Obrigada, boa tarde para o senhor.